Olá, tudo bem? Alegria, prazer, satisfação para esse contato com você aí do outro lado que acompanha o nosso canal Fica Dica no YouTube. Tenho a alegria de apresentar a participação mais uma vez do nosso querido professor Galiano de Pedro II. Ele vem com uma fala sobre a questão da sexualidade, muito interessante, por sinal. Nós somos, no nosso contexto existencial, sexualidade, do dedão do pé ao fio de cabelo da cabeça. Então, vamos ouvir toda essa questão voltada para a sexualidade no contexto atual com o nosso convidado, professor Galiano, da nossa querida cidade de Pedro II, a quem eu mando um abraço todo especial. Não esqueça, compartilhe, se inscreva, comente e deixe o seu gostei nas nossas participações. É muito importante esse retorno dos nossos internautas. Você que acompanha o nosso trabalho no YouTube pelo nosso canal Fica Dica, sempre com temas diferentes e convidados mais que importantes fazendo sua fala aqui no nosso canal. Fica com Deus e com a fala do nosso querido Galiano sobre sexualidade. Olá, sou o professor Romualdo Galiano e estou aqui para falar um pouco sobre identidade, sobretudo identidade de gênero, e algumas questões que polemizam, e que dividem a sociedade em que estamos inseridos. Sou professor de língua portuguesa, mestre em letras, literatura pela Universidade Estadual do Piauí e tenho me dedicado a procurar entender, estudar, pesquisar essas questões, sobretudo relacionadas às minorias, que são aquelas pessoas que são minorias em direitos sociais, porque tiram delas o direito de existir, de aparecer, de se identificar, de expressar seus sentimentos, emoções e etc. Primeiro vamos entender um pouquinho sobre identidade. É lógico que aqui a gente não vai dar aulas, a gente não vai... É uma conversa que é preciso, que é necessária, sobretudo no ambiente familiar, que é onde tudo começa. A gente sabe que se identificar com algo não é só uma questão de escolha, de opção e de querer. Muitas coisas que nos fazem e que somos, não é escolha, não é opção. No caso da identidade sexual, ou a sexualidade, ela é parte do indivíduo. Mas que a sociedade, que erroneamente colocou como uma escolha, como uma opção. E isso tem custado muito caro às pessoas, tem tirado inclusive a vida de muitas pessoas que por amar, que por respeitar, acaba se anulando. Mas isso deve acabar. A luta deve continuar. A sexualidade, ela pode vir ou não acompanhada da prática. Isso não só entre a comunidade LGBTQIA+. Existem héteros que, por opção, não querem a prática sexual. Como existem gays, homossexuais, que também
não optam por uma prática homoafetiva. Mas o problema é, essa opção de praticar ou não é por imposição, é uma vontade própria, é para satisfazer terceiros, é para agradar uma sociedade que vive doente? É preciso questionar. Antes de chegar com verdades prontas, com caminhos prontos, vamos questionar, vamos nos colocar no lugar do outro, procurar entender a si próprio para depois procurar entender o outro. Nosso país se dividiu ainda mais com a eleição de um representante de direita, tradicionalista, muitas vezes que não condiz, né, a sua ideologia, a sua fala com o que faz, com a prática, o que podemos aqui chamar amplamente de hipocrisia. Mas a minha intenção aqui não é essa, não é estar apontando, mas procurando pelo menos mostrar os caminhos e as atitudes e ações que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Trazendo aqui um exemplo que bem atual, contemporâneo e que está aí nas mídias e tomando conta das discussões, a gente pode citar o caso do Lucas, que é um participante de um reality, que acabou abandonando, né, o programa por questões racistas, bifóbicas, né, homofóbicas, e que isso representa e mostra muito bem o que milhares, milhões de pessoas vivem. O Lucas teve essa opção de sair, de deixar o programa, mas muitas vezes a gente não tem essa opção dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país. E precisamos continuar convivendo com isso, lutando para existir, para resistir, para ser. E sem ter essa opção de sair. Mas, infelizmente, muitos não resistem, não aguentam. Alguns saem da família, outros saem da igreja, da sociedade, da escola. Muitos desistem da vida, desistem de viver. São muitas famílias, igrejas e pessoas, instituições, grupos que matam diariamente essas pessoas. E precisamos entender que o lugar da verdade, ele não é um lugar absoluto. Cada um de nós tem um espaço. Infelizmente, nós não tivemos a opção de escolher onde nascer, a que grupo pertencer. Mas em algum momento da vida isso pode. Quando a gente se entende, quando a gente se conhece, quando a gente se edifica e tem pelo menos o mínimo para se manter. Não que a gente não precise da família, não precise da sociedade ou da igreja, é importante sempre ver o lado bom de tudo que sempre tem. Todas as pessoas, instituições, grupos e sociedades têm seu lado bom e seu lado ruim. Infelizmente, o que tem predominado nessas pessoas ou instituições ou nesses espaços é o discurso de ódio, é a intolerância, é o desrespeito. Respeitar não é fazer as minhas vontades apenas. Respeitar não é agradar o outro me desagradando. Respeitar é você se conhecer, é você ser, é você existir e deixar que o outro assim também o faça. Isso é que é respeito. Quantas famílias, igrejas, pessoas, grupos
já mataram, já fizeram pessoas desistir de sonhos, de si próprias. É importante que a gente busque soluções para os problemas. Não que a gente fique problematizando ainda mais o problema. Não é fácil. E não é todo mundo que consegue ser, existir, lutar por seus sonhos, convivendo com pessoas que destroem, com pessoas que odeiam, com pessoas que não toleram. E a gente pode entender a identidade sexual como uma característica da personalidade. Uma. Não é tudo, mas é uma grande parte do ser, da existência. Muitas pessoas não vivem disso. Mas para viver é preciso estar, é preciso existir, ressignificar, reconstruir. E a gente precisa entender que a família, a sociedade, a igreja, o poder público e a escola são instituições que precisam ressignificar o seu existir também. Muito desse modelo de família, de escola, de poder público, de igreja, tem maltratado e tem massacrado a nossa sociedade. Existem pessoas que só veem o lado ruim e que, além de só enxergar o lado ruim, potencializa isso como sendo uma verdade e generalizando para todas as outras pessoas. Os movimentos sociais têm lutado muito contra a homofobia, contra a bifobia, contra o racismo, o machismo. Mas existem muitas pessoas que só desqualificam. É aquela coisa de você fazer 10 ações boas, mas quando faz uma ruim, muita gente, muitos grupos, só enxerga essa ação ruim. E usa essa ação ruim para desqualificar as ações boas que foram feitas. Por isso que é importante resistir, é importante falar e é importante ser. Nós não precisamos mais romantizar os problemas para aparentar que está tudo bem. Muita gente vive de aparência, sofrendo, morrendo, se maltratando, mas precisa agradar um público que domina, que dita, e para isso se destrói, se autodestrói. A comunidade LGBTQIA+, ela não quer impor a sexualidade dela aos demais, ela quer existir, ela quer apenas ser. Até porque sexualidade, como eu falei, a gente entende que sexualidade não se aprende, não se opta, não se escolhe. A sexualidade é da pessoa. Agora a gente pode escolher ter ou não essa sexualidade através da prática ou da não prática da sexualidade. E isso que causa distúrbios, questões emocionais. Quantos meninos, quantas meninas acabaram tirando a própria vida porque se viram sem Deus, sem a família, sem a sociedade. E a sociedade, a família, a igreja, o poder público, a escola, cobrando sempre. Tudo isso que está acontecendo e que o participante do reality demonstrou, é o que vivemos na nossa sociedade. Isso é uma amostra. Existem coisas bem piores. Então eu convido aqui as pessoas, os grupos, a família, a fazerem um momento
de reflexão. E principalmente ver o que já passou, já que é impossível. Tem gente que não consegue ver a realidade, ver o óbvio, né? E daí não vai ter nenhuma previsão do futuro. Mas o pior de tudo isso é não conseguir ver o passado, a sua vivência, a sua história. E ver que isso não dá certo. A forma como as famílias tratam, né, ou se tratam nos seus ambientes, a escola, o poder público, as igrejas. Quando você não conhece a sua história, quando você não conhece como chegou, né, os caminhos que trilhou para chegar aqui, fica complicado, inclusive, dar opinião na vida dos outros. E opinião sem fundamento é só uma opinião, todo mundo tem. Opinião por opinião é tudo igual. Dizer que sou contra ou que sou a favor, isso não faz muita diferença. Agora, a justificativa, a vivência, as práticas, isso sim faz muita diferença. E estou aqui dizendo, reforçando, que precisamos lutar, precisamos resistir. Não é fácil, nunca foi. Mas ser e estar é essencial para ressignificar o nosso espaço, a nossa história, o nosso momento, a nossa vida. E esse diálogo é apenas uma forma de estar. E precisamos colocar isso para a sociedade. Nem sempre é interessante mostrar a cara, falar. Porque se a pessoa não estiver preparada e se não estiver firme, ela desiste. Ela abandona seu sonho, ela abandona. E eu não estou aqui fazendo um julgamento, não. Eu estou apontando um fato. Que muitas vezes a desistência ela não parte da falta de vontade. A desistência é pela opressão e pelo poder que vem de fora para dentro, que é tão forte que a gente sozinho se sente incapaz e realmente fica incapacitado de lutar. Eu quero apenas abrir discussões e que você, enquanto ser humano, primeiro defina sua identidade, sua sexualidade, o seu existir no meio social, o que você faz ou deixa de fazer para você ou por você. Procure os conceitos que você tem de família, sociedade, igreja, poder público, escola. Defina tudo isso, faça uma análise da sua vida e do que você faz, para só depois você implantar ou impor suas verdades sobre os outros. E para concluir esse pensamento e essa fala, eu vou ler aqui um poema de Eduardo de Oliveira, intitulado Racista, que serve para todas as outras formas de agressão e de violência. Antes de tudo, é um câncer o racismo. Deletério, corrompe e degenera o tecido saudável do organismo, da sociedade em plena primavera. O racista é feroz como pantera, enjaulado em seu ódio, sem cinismo. Ele a tudo destrói e o faz por mera satisfação, que vem do seu egoísmo. Todo racista é um ser usurpador, é um psicopata algoz, é um destruidor da liberdade